Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Dinho Cavalcante e esse vídeo é a terceira parte falando de conjuntos. Aqui nós vamos falar sobre subconjuntos e conjunto das partes. Se você perdeu as partes 1 e 2, não se preocupa. Procura aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você assistir. Aproveita esse momento, se inscreve no canal, curte e compartilhe esse vídeo. Desejo a você bons estudos! Quando você assistiu a parte 2 da aula de conjuntos, você lembra de um exemplo onde eu apresentei dois conjuntos A e B, onde naquela situação todos os elementos do conjunto A também pertenciam ao conjunto B. E aí eu disse que quando isso acontece, nós podemos dizer que A é um subconjunto de B, ou que A é uma parte de B. E aqui nessa terceira parte, eu quero retomar falando sobre subconjuntos, dizendo uma coisa, que nesse exemplo aí em particular, o conjunto A não é o único subconjunto de B. Oxe, e não é não, é? É claro que não. Dependendo do conjunto, podem existir muitos outros subconjuntos. Vejamos aqui, por exemplo, vamos começar com um conjunto vazio. Quantos subconjuntos será que podem ser formados a partir do conjunto vazio? Ora, como o vazio é aquele conjunto que não possui elemento, então o único subconjunto que eu posso formar aqui é ele mesmo. E eu quero chamar aqui a atenção para duas propriedades que nós vimos no vídeo anterior. Uma propriedade diz que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. E outra é que um conjunto é subconjunto dele mesmo. Nós podemos dizer aqui então que essas duas propriedades elas estão representadas aqui nessa situação. O único subconjunto que eu posso formar a partir do conjunto vazio é o próprio vazio. Agora, e se eu tiver um conjunto com um elemento aqui, o elemento 7, por exemplo? Nessa situação, quantos subconjuntos será que podem ser formados aqui? Bom, a gente sabe que de certeza nós temos o subconjunto formado pelo conjunto vazio, afinal o vazio ele está contido em qualquer conjunto. E um outro subconjunto aqui é o conjunto com o próprio elemento 7. Então nós temos aqui duas situações. Agora pensemos em um terceiro exemplo aqui, onde aqui eu vou colocar dois números, dois elementos, o 2 e o 3. Quantos subconjuntos podem ser formados aqui? Bom, eu tenho o conjunto vazio, eu tenho um subconjunto apenas com o elemento 2, outro apenas com o elemento 3, e por fim, com os dois elementos, coincidindo com o próprio conjunto. Vamos ver aqui mais um exemplo. Se eu tiver aqui agora as letras A, B e C. Quantos subconjuntos será que podem ser formados aqui? Bom, eu posso formar aqui o conjunto vazio, apenas o elemento A, apenas o elemento B, apenas o elemento C, E aqui agora eu posso combinar aqui dois elementos, colocando dois elementos por vez. Eu posso escrever aqui os elementos A e B, posso formar outro com os elementos A e C, outro com B e C, e por fim, o próprio conjunto A, B, C. Agora a pergunta é, será que existe um padrão? Será que a gente consegue saber o número de subconjuntos que um conjunto pode ter sem precisar listá-los um a um? Tá aí uma boa pergunta? Me diz aí, será que dá para saber? Para a gente chegar nesse raciocínio, vamos observar o que aconteceu nesses exemplos que eu coloquei aqui. Quando o conjunto é vazio, nós encontramos um subconjunto. Quando eu tenho um elemento, nós encontramos dois subconjuntos. A partir de dois elementos, um conjunto formado com dois elementos, nós conseguimos formar 4 subconjuntos. E em um conjunto com 3 elementos, nós conseguimos formar 8 subconjuntos. Então sim, existe um padrão. Você percebe que a quantidade de subconjuntos vai dobrando à medida que a gente acrescenta um elemento. Por exemplo, se aqui eu tivesse um conjunto com 4 elementos, a quantidade de subconjuntos seria o dobro de 8, 16.
Então, a maneira para nós encontrarmos o número total de subconjuntos é por meio de uma potência de base 2, cujo expoente é o total de elementos. Vamos ver aqui. Aqui não tem nenhum elemento, então utilizando uma potência de base 2, elevado a zero, porque são 0 elementos. 2 elevado a 0, 1. Aqui eu tenho um elemento. Se eu faço 2 elevado a 1, dá 2. Aqui eu tenho 2 elementos. Se eu faço 2 elevado a 2, 4. E aqui com 3 elementos, se eu faço 2 elevado a 3, eu encontro 8. Então, para calcular, para encontrar o número total de subconjuntos que podem ser formados a partir dos elementos de um conjunto, é só utilizar uma potência de base 2 e colocar no expoente o total de elementos. Por exemplo, se eu tivesse aqui ainda um outro conjunto formado pelos números 0, 1, 3, 6, 8 e 9. Quantos subconjuntos podem ser formados a partir desses elementos? É muito simples. Basta utilizar a potência de base 2 e colocar 6 como expoente. Por que 6, gente? Porque esse conjunto tem 6 elementos. Então, 2 elevado à sexta potência dá um total de 64 possibilidades. Rapaz, o bicho é inteligente. Eu que ensinei a ele. Quando a gente fala em subconjuntos, nós também precisamos mencionar o conjunto das partes. Se eu tenho aqui um conjunto A, formado pelos elementos alfa, delta e π. Pelo que a gente acabou de ver, se eu perguntar aqui o total de subconjuntos que podem ser formados, você vai me dizer que é 8, porque aqui tem 3 elementos, e se eu fizer 2 elevado a 3, vai dar 8. E esses 8 subconjuntos vão ser o vazio, um conjunto só com alfa, outro só delta, outro π, depois alfa e delta, alfa e π, delta e π, e alfa, delta e π. Aqui estão os 8 subconjuntos. O que acontece? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Aqui, se eu tratar todos esses subconjuntos como elementos de um novo conjunto, esse conjunto aqui é chamado de P de A, ou o conjunto das partes de A. Então, se eu tiver um conjunto B de elementos 1 e 5, e eu escrever em um novo conjunto todos os subconjuntos que eu posso obter a partir dele, vazio, 1, 5 e 1 e 5, esse conjunto, cujos elementos são os subconjuntos desse conjunto B, é chamado aqui de conjunto das partes de B. Então, conjunto das partes é um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de um conjunto específico. No estudo dos conjuntos, nós utilizamos diagramas para representá-los, os conhecidos diagramas de Venn. E possui esse nome em homenagem ao matemático inglês John Venn, que nasceu em 1834. No ano de 1862, ele se tornou professor na Universidade de Cambridge, onde ele estudou e ensinou lógica e teoria das probabilidades. O que ele fez, na verdade, foi ampliar e formalizar desenvolvimentos anteriores de outros matemáticos. No campus onde ele trabalhou, fizeram uma homenagem em um dos vitrais utilizando o diagrama de conjuntos. John Venn faleceu aos 88 anos em 1923. Vamos ver este exemplo aqui. Considerando que x é um animal e dados os conjuntos B, igual a x, tal que x é bípede, conjunto C, elemento x, tal que x é carnívoro, e conjunto F, com elemento x, tal que x é felino, classifica as sentenças em verdadeiro ou falso. A gente vai fazer um pouquinho mais do que isso.
A gente vai classificar, mas também vamos representar essas sentenças utilizando os diagramas. Vamos ver. A primeira sentença diz: todos os felinos são carnívoros. Vamos lembrar aí um pouquinho agora das aulas de biologia. Vamos ver aí. Felino é carnívoro? Todos os felinos são carnívoros? Sim, todos os felinos são carnívoros. Como é que a gente pode representar isso aqui utilizando o diagrama? Nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós temos um conjunto F, que é o dos felinos, e esse conjunto está contido no conjunto carnívoros, certo? Nós temos um conjunto, então posso afirmar aqui que F está contido em C, da mesma forma que eu posso dizer que C contém F, tá bom? Então, todos os felinos são carnívoros. Conjunto B, ou melhor, sentença B diz: existem bípedes carnívoros. Vamos pensar um pouco. Será que existem bípedes carnívoros? Sim, existem bípedes carnívoros. Então, verdadeiro. Como é que nós podemos representar? Quando a gente diz existem bípedes carnívoros, quer dizer que não necessariamente todos os bípedes são carnívoros, mas que a gente pode dizer que existe pelo menos uma parte. Então quer dizer que nós temos aqui o conjunto C, carnívoros, e nós temos aqui um conjunto B, os bípedes, certo? E eles têm aqui pelo menos uma região de interseção. Já que existem bípedes carnívoros, então pelo menos uma parte dos bípedes são carnívoros, não necessariamente todos eles. Agora, item C diz: existem felinos bípedes. E aí nós sabemos que isso aqui é falso. Felino bípede, falso, né? Dime, o que é felino mesmo? A família do gato, do leão, do tigre, certo? Então, não existem felinos bípedes. Então, como é que a gente pode representar por meio de diagramas lógicos? Ora, nós temos aqui conjunto felinos, nós temos aqui um outro conjunto bípedes. Se não existem felinos bípedes, então quer dizer que eles são conjuntos disjuntos, ou seja, não existe nenhum elemento em comum neles. Agora, como é que a gente pode representar esses três conjuntos em um mesmo esquema aqui? Tá? Utilizando o diagrama, como é que a gente pode representar esses três conjuntos? Veja, F está contido em C. C tem uma interseção com B. É uma região de interseção com B. Mas F é disjunto de B. Então, nós podemos representar da seguinte maneira. Eu vou representar aqui primeiro o conjunto F felinos, que está contido ou dentro de um conjunto C, carnívoros, e parte de C faz interseção com B, mas B não faz interseção com F, né? A interseção entre eles é vazio, porque eles são conjuntos disjuntos, não possuem elementos em comum. Então essa é a maneira correta de representar esses três conjuntos aqui por meio de diagrama. Viu que legal? Gostou da aula de hoje? Então não perde a parte 4 desse conteúdo. Nós vamos falar sobre as operações de união, interseção e diferença entre conjuntos. Então você já sabe, clica aqui para se inscrever no canal e clica também no sininho para ativar as notificações para você saber quando eu colocar o vídeo novo no canal. Bom, grande abraço e até a próxima!